Meus irmãos, eu tenho um respeito muito grande por essa cidade. Já não sei dizer se 7 anos, mais uns 8 anos atrás, meus meninos vieram fazer vestibular aqui e graças a Deus ficaram, passaram, já estão trabalhando, um está trabalhando, o outro já foi para Goiânia. E entrar aqui nessa cidade é só gratidão. Eu tenho dito por aí onde eu ando aqui, não é muito não, mas eu venho até regularmente, que talvez vocês que moram aqui não tenham noção tanto que essa cidade de vocês é boa, o tanto que esse lugar é abençoado, o tanto que essa cidade é bênção. E eu queria dizer isso para você que nasceu aqui, que mora aqui, que vai continuar aqui, até Deus quiser. Valorize mesmo, a cidade de vocês é uma grande bênção. Grande bênção. E eu vendo aqui a história de Dr. Gordon, e me faz lembrar também a história do Dr. James Funston, eu fico com vergonha e choro, irmãos. Talvez por causa do momento que eu estou vivendo, de transição, de titularidade, desses 40 anos, a nossa igreja é muito parecida com a de vocês, 41 anos aqui, lá 40. E eu decidi no meu coração passar a titularidade para outro colega. Irmãos, foi ontem, dos 40 anos da igreja lá, eu estou lá há 39, é a minha única igreja. Então olhar a história de Dr. Gordon, Dr. James Funston, me emociona porque a sensação que eu tenho é que eu devia ter me preparado mais. Eu devia ter orado mais. Eu devia ter jejuado mais. Eu devia ter plantado mais igreja. E essa sensação, ela deve estar no coração de cada um de nós. E ver aquela igreja começar debaixo daquela árvore ali, me emocionou muito. Alguém pagou um preço. Alguém firmou a estaca. E isso é lindo, irmãos. Então eu queria dizer para os jovens, mais jovens pastores, presbíteros, membros, desanima não. Jesus ainda tem uma obra grande para fazer por meio de nós. Eu não estou parando, eu não estou deixando o ministério, jamais. Eu vou citar no sermão, eu não nasci improvável. Eu nasci muito provável, porque o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu sou fruto de um lar espírita, e um pai católico, uma mãe espírita e um pai católico, ali em Minas, Monte Carmelo. E fomos para Goiás em 68, mais ou menos o tempo que a igreja aqui nasceu. E aquela história foi me tornando improvável. Eu não nasci, mas fui me tornando improvável. Muita fome, muito sofrimento, muita luta, como muitos dos irmãos aqui. E você vai percebendo que você não é um provável. Você é um improvável, dificilmente vai dar certo. Mas aos 18 anos, Deus me deu a graça de conhecer Jesus, me converter, entregar a vida a Ele, e Ele estragou todos os meus planos. Eu que queria ter uma empresa agrícola, como eu aprendi com meu pai, e ele falou, não, larga tudo, agora que você aprendeu, que você está ganhando dinheiro, larga tudo e vai estudar. E eu, não vou não. Vai, não vou. Foram 12 vezes, irmãos. 12 vezes eu falando, Deus, eu não vou. E ele falou, você vai. Eu só vou então se, 12 vezes. 12 respostas. E isso foi em 1982. Em 84 fui para o seminário no Recife, presbiteriano. E lá me formei. E estou ali no Orvalho do Hermon. Deus me deu a graça. Quero até agradecer aqui o Saulinho e a Priscila, a Pri, que está aqui lá de Santa Helena. Ele é filho do reverendo Heráclito. Também pastoreou comigo. É um prazer. Enfim, irmãos, eu devia ter me preparado mais, eu devia ter orado mais, eu devia ter jejuado mais, eu devia ter estudado mais, eu devia ter pregado mais.
eu comecei a pregar em praça. Sou pregador de praça, né? E é um prazer, irmão, ser pastor. Olhar para trás e falar assim: eu não me neguei. É uma honra. Eu só não me neguei de ser pastor por causa do Senhor, porque eu disse não, mas a vontade dele prevaleceu. Então, se alguém aqui se sente improvável, se o seu nome está escrito no livro da vida, e eu creio que está, você nasceu provável. Não permita ninguém dizer que você é um improvável. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Verso 46. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o estrada fora. Meus irmãos, o cenário da existência humana, ou no cenário da existência humana, nós somos surpreendidos o dia todo e todo dia. Em todo momento nós passamos por uma surpresa. No cenário da existência humana nós caminhamos, construímos história, paramos, desistimos, somos atacados. E às vezes, porque somos atacados, revidamos com o ataque, como um meio, uma maneira de nos proteger emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Nós às vezes atacamos. Nessa caminhada nós não sabemos muito dos porquês da caminhada. Por que aconteceu aquilo? Por que inesperadamente eu perco um pai, uma mãe, um filho? Porque nós não sabemos muitos porquês. Por que alguém é tão rico? Por que alguém é tão pobre? Por que essa diferença toda? Por que pobre, rico? Por que gente doente? E a gente não sabe responder muitos porquês da vida, da caminhada. Enfim, nessa caminhada assistimos todo tipo de gente. Quantas eu vi nascer na fé? Quantas eu vi nascer fisicamente? Quantas crianças, quantas pessoas nascendo na fé e nascendo também fisicamente? Quantas surpresas eu tive e você também já teve. Sabe que tipo de surpresa que você diz assim, essa não conseguirá. E conseguiu. Quantas surpresas do tipo, essa aqui não vai. E foi. Mas o contrário também, você dizia, esse aqui, eu tenho um garoto que não está mais no nosso meio, nasceu exatamente no dia que o meu nasceu. Eu não podia ser pai, irmãos. Eu tinha enfermidade, não podia ser pai. E o pai desse garoto também tinha a mesma enfermidade que eu, também não podia ser pai.
E nós voltando de Goiânia, Deus falou comigo que a esposa dele estava grávida e estava. Ele nasceu dia 1º de abril e passou um mês depois Deus falou comigo e eu falei com a minha esposa e meu filho também nasceu no dia 9 de maio. Ele faz aniversário agora, faz 30 anos. E aquele menino hiper, ultra inteligente. Todos nós tínhamos certeza que ele ia muito longe e não foi. Foi sepultado aos 15 anos, com osteossarcoma no fêmur. Quantas pessoas nós acreditávamos que ia longe e não foi? Gente que seria um grande pregador e não foi. Gente que prometia, mas não aconteceu o que prometia ou o que nós esperávamos que iria acontecer com ele. Não foi, por alguma razão. Ou seja, muitos improváveis triunfaram e muitos prováveis sucumbiram. Enfim, eu e você, nós andamos aí lado a lado todo dia com gente provável e com gente improvável. Mas as surpresas estão por aí. Você está caminhando com elas e de repente você encontra com alguém que você fala, não acredito. E a pessoa é um juiz, é um promotor, é um médico, é um engenheiro, é um advogado, mas isso não quer dizer que ele é provável também só por causa da profissão. Às vezes ele é um mecânico como eu, às vezes ele é um pedreiro, ele é um carpinteiro e ele triunfa na vida. Então nós não podemos rotular muita gente, nós não podemos colocar alguns óculos que nós costumamos colocar e determinar o que alguém será ou não será. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. O texto que eu acabei de ler nos apresenta uma multidão de prováveis. Mas também no meio daqueles prováveis, alguns improváveis. No meio da multidão, provavelmente havia muita gente que queria um milagre e estava ali esfregando ombro a ombro com Jesus de Nazaré. E não recebeu. Não aconteceu. Mas estava ali também alguns improváveis, que também queriam um milagre. Aqueles, às vezes, que estavam ali do lado não recebe, mas aquele que está um pouco longe, recebe. Havia um paralisado. Havia ali no meio daquela multidão um inerte, colocado ali na beira do caminho para mendigar. Era como um móvel, que você tira e põe, leva, devolve, traz de volta. Eu me lembro que na nossa cidade, eu saí de lá com 7 anos, tinha aqueles que eram do determinado lugar. Era como um móvel que colocava ali. Era o cacheado. Era o Pedro Arruda, que a gente só falava Pedarruda. Ficava ali. Alguém dava um dinheiro, alguém não dava. Todo lugar tem essas pessoas. E esse filho de Timeu anônimo. Porque Bartimeu não é o nome dele. Bar é a expressão de filho, é o nome filho, de Timeu, mas não tem o nome desse anônimo aqui. No meio da multidão está esse improvável. Gente que estava ali e não recebeu e gente que recebe. Esse inerte, à beira do caminho, improvável de receber atenção, improvável de receber um milagre. A possibilidade de quem está do lado era maior, ele estava à margem, talvez até marginalizado, estava ali para mendigar, ganhar um troco, ganhar um dinheiro, uma moeda, mas ele já tinha enxergado, mas por alguma razão perdeu a visão, e ele está ali, esperando, aguardando algo acontecer. Mas o improvável, sem nome, mas com família, porque tinha o pai Timeu, cego, ele vai triunfar no cenário da existência. Ele vai sair dali com uma vitória que muitos não saíram, que muitos não tiveram, que muitos não ganharam, mas ele vai sair dali com um milagre. E eu queria então nessa noite deixar para os irmãos, de aniversário, de festa, sobre os improváveis no caminho da existência. Quem sabe você também se sentiu improvável?
Uma menina improvável, que não tinha, que ninguém enxergaria, um homem que ninguém enxergaria. Os improváveis no caminho da existência, eles estão em primeiro lugar na inércia. Está ali na inércia. Então eu gostaria de ver aqui um contraste com os irmãos muito grande. O texto nos apresenta esse contraste. Discípulos, numerosa multidão, contrastando com o cego, solitário, paralisado, à beira do caminho. Essa expressão, à beira do caminho, também me marcou muito, porque em 1968, quando a gente volta de Minas, vai de Minas para Goiás, Erasmo Carlos solta aquela música. Eu não posso mais ficar aqui a esperar, estou à beira do caminho, eu sou um pobre resto de esperança. Era o caso do meu pai. Um resto de esperança saindo de Minas com 7 meninos para Goiás. E aquela música marcou a minha história. Então, a beira do caminho é lugar inóspito. A beira do caminho é um lugar improvável. E esse homem aqui, ele está à beira do caminho, multidão frenética, gente movimentada, correndo, andando, caminhando, tocando, olhando, fitando Jesus, como que dizendo, eu estou aqui. Ora, eles estão caminhando, está movimentando, caminhando. Cego, ao contrário de tudo, contrastando, colocado ali. Sem poder sair, sem poder andar, completamente sem expectativa. Zero. Esse cego era o mais improvável dos improváveis no meio da multidão. Era o móvel, como eu disse, que era colocado ali. Meus irmãos, a inércia paralisa qualquer um. A inércia te cega. A inércia te põe num canto. A inércia diz para você, fica aí, você não é ninguém. Você é como aquela vassoura que alguém usa, abusa e agora coloca de trás da porta. Fica aí, vassoura. Eu já usei, eu já abusei. A inércia nos deixa ali sem ação e paralisado. Cuidado com a inércia. Porque da inércia vem depressão, da inércia vem um monte de doença que nos deixa mais improváveis do que nunca. Segundo lugar, os improváveis no caminho da existência, eles precisam se apegar à possibilidade. Agarrar a possibilidade. Porque o sofrimento na vida pode te levar ao suicídio. Mas o sofrimento da vida também pode te levar à vitória. O sofrimento pode te levar a desistir. E o sofrimento pode te levar a enfrentar. Me preocupa muito a geração de 2000 para cá, chamada Z, que o mundo mudou. A geração Z precisa de ser mais proativa. Se apegar mais à possibilidade. Porque tempos difíceis, irmãos, vão gerar homens e mulheres fortes, mas tempos fáceis geram pessoas mais vulneráveis. Perdi um diácono na igreja agora, relativamente recente. Dinheiro, homem bonito, família bonita, tudo certo. Pulou do 25º andar. E meses depois, uma moça da igreja também pulou do 12º andar. Por quê? Porque não se agarra, não se apega à possibilidade. E às vezes a possibilidade aparece, mas não aparece com tanta frequência. Ora, se não vejam comigo, o paralítico do tanque de Betesda não tinha como entrar na água. Improvável. Não tem quem põe ele na água, ele é paralítico, ele não anda. Mas foi curado. A mulher samaritana está lá no poço de água para tirar a água da cisterna, para beber água. Chega Jesus, conversa com ela. Ela era uma improvável, mas se tornou provável. O Zaqueu. Zaqueu não tinha a mínima possibilidade, tinha dinheiro. Ele sobe numa árvore. Jesus para, olha para cima e diz, desce depressa.
O improvável de ser visto foi visto. Jovem rico. E a mulher do fluxo de sangue, irmãos. Aquela menstruação crônica que não acabava nunca. Anêmica. Ela disse, se eu for lá e se eu tocar no vestido dele, eu fico curada. Improvável. Não tinha como aquela mulher tocar em Jesus, até pela própria fraqueza que o corpo tinha. E ela não podia, era judia, mulher. E ela vai lá e toca. A improvável se torna provável, é curada. Ora, Bartimeu era cego, mas não era surdo. Era cego, mas não era mudo. Ele ouve o tropel da multidão, ele ouve o barulho da multidão, e no texto correlato, ele pergunta, o que está acontecendo? Jesus está passando por aqui. Quem? É a minha oportunidade, é a minha possibilidade. Se Jesus está passando por aqui, eu não vou me deixar intimidar. E ele pôs-se a gritar. Envergonha alguém? Não estou preocupado se eu vou envergonhar alguém. Eu preciso ser visto por esse homem. Ele faz milagre. Ele torna o improvável provável. Ele não se deixa intimidar, põe a gritar. E aí entra nessa possibilidade. Era a única, talvez a única da vida. Meus irmãos, nós precisamos, na caminhada da existência, pensar como que é se apegar às possibilidades que nos apresentam. É claro que desde que essas oportunidades sejam de Deus. Os improváveis no caminho da existência precisam ficar atentos às possibilidades que a vida dá, ou melhor, que o Senhor da vida nos dá. Meus irmãos, eu era um improvável, mas dos mais improváveis. E como eu não queria ser pastor, e eu já tinha saído de uma empresa relativamente grande, agrícola, de Anápolis, aprendi a trabalhar com meu pai, que sabia muito da área, aprendi com mais gente naquela empresa, fomos demitidos e abrimos a nossa própria oficina, o nosso próprio trabalho, eu e meu irmão. Então agora eu aprendi a ganhar dinheiro, depois de uns 4, 5 anos de montar a oficina, sabia agora como lidar com aquilo e comecei a crescer. E aí Deus falou, agora para com tudo. Não, Senhor, eu não posso, eu não vou. Para com tudo, você não vai mexer com isso não. E aí eu já falei da minha resistência. Mas o meu patrão, ex-patrão, virou para mim e disse assim, Marlúcio, aqui com todo respeito a nós pastores, Marlúcio, pastor é para almofadinha. Ainda mais presbiteriano. Você não é almofadinha, você é o homem da graxa. Era isso que eu queria ouvir. É isso que eu quero ouvir. Isso não me magoa, não. Eu não quero ser pastor. O pastorado, irmãos, o evangelho me salvou não só do inferno. O evangelho, o pastorado me salvou de tanta ignorância, de tantas lutas, de tantas coisas. E quando o meu filho virou para mim e falou assim, papai, eu já sei o que eu quero ser. O que você quer ser, meu filho? Porque ele tinha me perguntado, papai, me dá uma sugestão como pai, que profissão escolher. Eu falei, meu filho, eu não vou te dar opinião. Você vai escolher aquilo que Deus colocar no seu coração, mas o senhor é o pai, velho. Ó, meu filho, eu fui criado numa situação muito difícil, né? Quem tem 60 e poucos anos aqui, naquela época a gente falava assim, gente, fazer um concurso de Caixa Econômica, Banco do Brasil, ser um militar, ter segurança de salário é uma bênção. Eu falei, meu filho, olha, é por aí. Aí ele virou para mim, papai, já sei o que eu quero ser. O que você quer ser, cara? Quero ser médico. Dentro de mim eu falei, que dia? Quando? E eram 2. Eu falei, meu filho, é bom ter uma segunda opção. Ele olhou para mim e falou assim, você tem segunda opção? Ele falou, tenho, papai. Qual que é a sua segunda opção? Médico. E a terceira? Médico. Então você vai estudar como se tudo dependesse de você. E orar como se tudo dependesse de Deus. Eles já formaram, já estão terminando especialização,
Não tenho a mínima ideia como é que eu paguei. Não atrasei nenhuma parcela, irmãos. Essa cidade é uma bênção. Dinheiro no bolso, fazer a matrícula. O caçula passou primeiro. E eu dentro de mim ruim. Meu Deus. Já tem um fazendo e agora 2. Como é que eu vou pagar? Não tem salário. O salário não dá. Não tem jeito de ganhar salário pastoral para pagar a medicina para 2. E eu já tinha combinado mais ou menos o seguinte, cara. A gente faz a matrícula, faz um período aqui, tranca. Quando o seu irmão formar, ele me ajuda. Não, papai, está tudo certo. E você faz essas coisas que vocês também fazem aí. A menina olhou os documentos, falou assim, mas o senhor tem 2 filhos aqui fazendo medicina? Eu falei, não, só tem um. Ué, e esse outro aqui? Não é filho? É, mas você está perguntando se eu tenho 2 fazendo, só tem um fazendo, agora vai virar 2. Não, então se o senhor provar que os 2 são irmãos, tem acho que 50% de desconto. Eu falei, você está brincando, moça. Gente, essa cidade de vocês é uma bênção. Ou seja, que dia que aquele mecânico de motosserra iria ter filho médico? Quem proporcionou isso? Deus. Ponto. Porém, contudo, todavia, foi a igreja, o evangelho, o pastorado. Pastorado é uma bênção. Ser crente é uma bênção. Você dificilmente vai encontrar um pastor filho de um milionário. Deve ter. Aliás, eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que é pastor presbiteriano, que tinha uma vida boa. Deus chama os prováveis e chama os improváveis, mas tem que agarrar a impossibilidade. Ou melhor, se apegar às possibilidades primeiramente. É o que eu aprendo aqui no texto. Então, a ideia aqui que eu queria passar para os irmãos, e quero, eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei da nossa doutrina maravilhosa, da soberania de Deus, que Deus chama, que Deus escolhe, que Deus é primeiro, que Deus é que ama, mas o homem aqui pôs-se a gritar. Não é pelo fato de ter sido escolhido antes da fundação do mundo que nós vamos deixar acontecer. O que tiver que ser, será. Não! O Deus soberano, Ele chama, Ele providencia, e aqui o Timeu, aqui, o filho de Timeu, põe-se a gritar. Por alguns minutos ele sai da inércia silenciosa para receber o maior milagre da sua vida. Meus irmãos, se apegue à possibilidade que a vida te mostrar, que é o Senhor da vida que está te dando. Aliás, eu amo João Batista. Aliás, tem 2 personagens na Bíblia que eu sou muito apegado, com a Virgem Maria. Me desculpem citar a palavra Virgem Maria. Quem foi católico aqui como eu respeito demais a história de Maria. Que menina foi aquela? Que mulher foi aquela? Que José foi aquele? Que caráter de homem foi aquele? Mas ela falou, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Ela se apegou à possibilidade. Ela não deixou passar. José também, quando podia largá-la, não largou. E aí você pode citar João Batista, que é outro homem que eu amo muito. Ele diz assim, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Coisa alguma boa, coisa alguma ruim. Às vezes a gente recebe coisa ruim, irmãos. Mas ter essa fé, que é Deus quem nos dá, nós estamos na caminhada da existência. E em breve encerraremos a nossa existência num pequeno parêntese, né? Terceiro, os improváveis no caminho da existência, eles triunfam. Por quê? Eles triunfam sobre as impossibilidades. Talvez amanhã à noite toque um pouquinho nesse assunto. Meus irmãos, igreja está deixando de ser igreja. Igreja está virando, desculpa aqui também se alguém for maçom, está virando maçonaria, Rotary, Lions, associação de bairro. Igreja hoje está sendo tudo menos igreja. Meus irmãos, igreja é a comunidade da impossibilidade. Nós cremos no impossível, do cego enxergar, do paralítico andar, do morto ressuscitar. E nós somos presbiterianos.
Eu fui orar com uma mulher mais no início do ministério, uma congregação que nós plantamos. Outra coisa difícil é plantar igreja em favela, né, irmãos? Presbiteriano não vai muito em favela, não. Nós gostamos mais da gravatinha, né, do ar-condicionado. Mas fomos plantar uma igreja numa favela, gente. E aí chegou uma mulher para mim e falou assim: pastor, já 9 meses, ora por mim. Meu neném morreu. Estou indo amanhã, segunda-feira, tirar o bebê, porque ele morreu. Sexta-feira fui no médico, o médico não constatou mais batida cardíaca, não tem mais nada, eu tenho que tirar o neném. Sério, sério. E foi um período de um avivamento muito grande, no Brasil inteiro, né? E na hora da oração eu entendi que eu devia orar por aquele bebê. Mas eu não pedi para Deus ressuscitá-lo. Eu pedi para Deus fazer a vontade dele, fazer o milagre que Deus podia fazer, protegendo aquela mãe. E ela foi tirar o bebê na segunda-feira, o bebê estava vivo. Só que eu passei a contar que os médicos erraram. Médico erra. E aí um dia um diácono virou para mim e falou assim: pastor, o senhor é... E ele era da congregação. O senhor é médico? Não. O senhor entende de medicina? Eu falei: nada. Então, Deus usa o senhor para fazer um milagre, e o senhor fala que não foi um milagre, foi erro do médico. Eu falei: já entendi, meu irmão. Deus faz, irmãos. Então, cada um de nós aqui vamos triunfar na vida por causa da impossibilidade. Tem alguma coisa impossível na sua vida? Desista não. Nós somos igreja. A comunidade do sobrenatural. É a comunidade do milagre. Meus irmãos, aí aqui na caminhada da vida, se apegar às possibilidades, joia. As oportunidades maravilhosas, mas não significa que nós não teremos facilidade. Agora, essa semana, a minha esposa herdou do pai dela uma terra lá perto de Anápolis, na cidade, bem pertinho, dentro da cidade praticamente, e nós estávamos lá naquela chácara lá, e eu mal, e o meu pedreiro estava me ajudando lá, e ele já foi diácono da igreja, está desviado. E eu calado demais, e eu brinco muito, eu falo muito, eu conto muito caso. Mineiro, né? Virei para ele e falei assim: Giovano, me perdoa, cara, eu estou calado demais, mas não tem nada a ver com você. É comigo mesmo, eu não estou bem. Eu me senti na obrigação de dar uma palavra para ele, porque ele não podia achar, o pastor está com raiva de mim, alguma coisa assim, né? É comigo mesmo, eu não estou legal. E aí ele começou a pregar para mim. Pastor, confia em Deus. Pastor, desanima não. E é difícil, né, você pastor e alguém te confortando, te consolando. Eu falei: é verdade, meu irmão, é verdade, muito obrigado pelo seu carinho aqui, mas deixa eu te falar uma coisa: confiar em Deus, acreditar em Deus, não significa que você não vai suar sangue. Jesus confiou, Jesus louvou, Jesus acreditava, mas transpirou sangue. Ou seja, você se apegar às possibilidades da vida, às oportunidades da vida que Deus te dá, não significa que teremos só facilidades. Não, de jeito nenhum, ao contrário. Se apegar à vontade de Deus, às vezes significa dificuldade. Me permita citar uma experiência minha, quando eu tinha ali meus 22 anos no seminário. Quem conhece Recife aqui, ali perto de Boa Viagem, tem uma favela chamada Brasília Teimosa. E a gente evangelizando Brasília Teimosa, entregando folheto, era no tempo do folheto ainda, parando na rua e conversando, vem uma menina só de biquíni, com aquele negócio tampando, não sei se chama canga, alguma coisa assim. E eu entreguei um folheto para ela, ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim: você não tem nada melhor para me dar? Eu falei: olha, nós podemos ir para a cama, eu ter prazer, você ter prazer, e o vazio do seu coração vai continuar. Essa moça deu um grito, que até hoje eu escuto o grito dela. E ela saiu correndo. Fazer a vontade de Deus não significa facilidade.
Fazer a vontade de Deus significa que o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, não é seu, é do Senhor. Fazer a vontade de Deus significa dificuldade de não receber aquela propina, não pagar aquela propina, não lesionar ninguém, não prejudicar, tomar de alguém. Fazer a vontade de Deus é caminhar contra a sua vontade. Então, esses irmãos do tema, os improváveis no caminho, precisamos entender isto. Se não, veja, o verso 48 diz assim: muitos o repreendiam. Muitos o repreendiam. Meus irmãos, as oportunidades para os improváveis são raras, mas Deus dá. E quando aparece, se apegue com fé, oração, jejum. Você já viu aqueles negativos da igreja? Não tem gente negativa na igreja? Falar negativo até é ruim, né, gente? Parece coisa assim, isola, né? Superstição. Mas tem aquele gente que você fala assim: rapaz, Deus me curou. Será mesmo? Sei não, hein? Tudo que você fala, ele aponta o contrário. Não apega com fé. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Apegue com fé. Caminhe com fé. Ande com Jesus no coração. Oração, jejum. Porque vão aparecer gente querendo te silenciar. Quando eu terminei o seminário, eu estava com muita vontade ainda de não ser ordenado. E os exames naquela época eram diferentes de hoje, né? Eu me lembro de perguntar assim: Marlúcio, você tem filho aí na rua? Eu me converti com 18 anos, né? Eu falei: não. Como é que você sabe? Você tem certeza que você não tem filho? Ué, porque eu sou virgem. Não conheço mulher, sexualmente falando. Eles me olharam assim com uma desconfiança muito grande, porque eu era motociclista, gostava de fazer racha, fazer pega. Eu era taxado de maconheiro, nem cigarro eu fumava. Fui conhecer maconha dentro da sala do seminário com Augusto Nicodemos, queimando maconha para a gente sentir o cheiro, porque ele entendia que pastor tinha que conhecer o cheiro de maconha. Eu conheci no seminário. Aí, foi meu professor, né? Tá bom. Outra pergunta: você compra fiado? Compro. Você paga? Pago. Marlu, você tem certeza que você quer ser pastor? Eu falei: eu tenho certeza que eu não quero. Então por que você está indo? Ué, porque Deus quer. Eu não quero. E tem 40 e poucos anos, irmãos. Ou seja, apegar as oportunidades com fé. E aí, pulei, já para ser ordenado, o presidente do presbitério virou e falou assim: o pessoal está falando que ultimamente tem saído uma taxada de pastor muito ruim. Falei: eu acho que sou eu, né? Essa taxada de pastor, eu estou lá dentro desse tacho aí. Meus irmãos, não se abale quando alguém te jogar para baixo, te desanimar. Você não vai conseguir, você não pode, você não consegue, você é pobre, você é fraco. Não se deixe abalar. Se foi Deus que te deu, Ele vai te levantar. Você não nasceu improvável, porque o nome e o seu nome está escrito no livro da vida. Então, quando aparecer alguém querendo te silenciar, não dê ouvido. Quarto lugar, sermão pentecostal, irmãos. Se apegue ao chamado. Se apegue ao chamado. Os improváveis precisam se apegar ao chamado. Na caminhada da existência, você não triunfa no grito. Você não triunfa na esperteza. Os improváveis do Senhor não triunfam na desonestidade. Os do Senhor triunfam diferente. O grito de Bartimeu foi uma ação. Reação. E aqui entra muita nossa doutrina, irmãos.
Ou seja, presença de Jesus provoca fé e o provocado reage. E aqui, ou seja, Jesus me vê. Se ele me tocar, serei curado. A fé triunfou por causa da impossibilidade. É ação de Deus em Bartimeu. É reação de Bartimeu ante a presença de Jesus, ao ouvir que Jesus passava. É o Senhor que chama. É Ele quem chama. É Ele que ama primeiro. Ele me amou primeiro. Nossa doutrina caminha muito bem pela teologia da soberania de Deus e eu creio nela. Ele chama, Ele ama primeiro e o chamado é soberano. É de Deus. Esse sem nome, filho de Timeu, típico de um lugar de terceiro mundo, pobre, agora ele conhece, ele é conhecido porque ele tem um pai. Esse homem se agarra ao chamado. Se agarra ao chamado. Você foi escolhido desde a fundação do mundo. E Jesus falou para Zaqueu, chama ele. Jesus chamou Zaqueu. Jesus te chamou, Jesus me chamou. Ele nos chamou. E eu quero encerrar dizendo que você precisa explicitar o seu desejo para Deus. Em quinto lugar, esses que são improváveis, eles vão explicitar os escolhidos antes da fundação do mundo, os predestinados, os santos e irrepreensíveis, pode e devem explicitarem o desejo que eu torne a ver. Meus irmãos, Deus faz milagre. Deus me curou, eu me tornei pai de 2 garotos, e o nosso primeiro filho, acho eu, que ele aprendeu a falar muito cedo, com 8 meses ele soltou a língua, e ele achava o meu olho bonito. E ele virava para a mãe dele de manhã e falava assim, papai, a mamãe, que cor que está meu olho hoje? E ela falou assim, meu filho, o olho não muda de cor. E o tempo foi passando, ele não nasceu com o olho verde. E o olho dele ficou verde. Eu falo assim, cara, foi Jesus que te deu esse olho e você não nasceu com ele, não. Então faça a vontade de Deus. Ele estava no 2º ano de seminário, resolveu prestar um vestibular aqui assim meio aleatório, porque o irmão tinha passado e ele tinha caminhado primeiro, e Deus deu para ele a aprovação. Eu falei, você, mais do que o seu irmão, não pode esquecer do Senhor. Ele é quem te deu tudo, irmãos. Aqui eu estou dizendo de propósito essas expressões, os escolhidos antes da fundação do mundo, os predestinados, os santos, os irrepreensíveis, podem e devem explicitar o desejo. O que eu quero. Agora é claro que nós que temos doutrina submetemos à vontade de Deus. Que eu torne a ver, que eu torne a enxergar. A palavra não me chegou à língua, mas tu, Senhor, já a conheces toda. Bartimeu só clamava por misericórdia, e clamar por misericórdia era amplo demais, vasto demais, podia abranger qualquer coisa, mas Jesus chega e fala, tá bom, eu já entendi. Mas o que você quer que eu te faça? Ou vocês entendem, acham que Jesus não sabia o que ele queria? Claro que ele sabia. Um cego. Jesus pergunta o que eu quero. Não, eu queria que o Senhor me desse uma caminhonete. Queria que o Senhor me desse um carro. Queria que o Senhor me desse uma casa. Eu queria voltar tanto a enxergar. Eu queria enxergar. Esse homem que então explicita o que ele queria. O Deus encarnado, amável, soberano, quer ouvir de mim e de você. O que queres que eu te faça? Você vai pedir, ele pode te dar. Se ele não te der, é porque não é o melhor para você, porque você crê na soberania de Deus. E vai confiar. Vocês cantam aqui, se Deus fizer, ele é Deus.
Se não fizer, continua sendo Deus? É assim, irmãos. Então eu queria encerrar dizendo para os irmãos que eu não nasci improvável. Você também não nasceu improvável. Somos presbiterianos, cremos na soberania de Deus. Mas o Dr. Kerson, que é um reformado muito interessante, ele diz que essa última cura foi a última cura que Jesus realizou na estrada em direção ao sofrimento e morte. O último milagre de Jesus, então, na leitura do Kerson, é caminho de morte e caminho de sofrimento. Jesus caminhando para a morte, para o sofrimento, olha para ele e diz: que queres que eu te faça? A pergunta é para você e para mim hoje, meus irmãos, aniversário da igreja, 41 anos. O que você deseja pessoalmente para você que Jesus te faça? Eu acho que os irmãos já podem perceber que eu não estou num momento muito bom, né, irmãos? Eu sou chorão mesmo, viu, gente? Eu nasci chorão. A minha mãe falava assim: eu não entendo porque o Marlúcio é tão melancólico. Eu falava assim: eu também não. Eu choro à toa, irmãos. Eu choro na inauguração de mercado. O pessoal lá da igreja sabe que eu sou muito chorão. E agora, eu também estou passando por esse momento mais sentimentalista ainda. Mas eu quero que o Senhor me ajude. Porque eu orei nesses 40 anos de pastorado, que eu queria terminar melhor do que eu comecei. Mas eu estou aprendendo que começar é muito mais fácil do que parar. Parar é difícil, gente. E às vezes nós temos que parar. Então eu queria te convidar a perguntar para Jesus: o que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando para mim. Bom, eu quero terminar o bom combate, completar a carreira, guardando a fé. E eu entendo que você também, mas tem muitos jovens aqui, né? Meus meninos passaram por aqui. Pergunte para ele: Senhor, eu quero um milagre. Explicita. Se você se sente um improvável, o Senhor é o Deus dos improváveis. Vamos ficar de pé, vamos ter uma breve oração. Abre o seu coração, feche os seus olhos, exerça fé e diga: Senhor, eu estou sem fé, eu estou sem coragem, eu estou sem ânimo, estou desanimado, estou depressivo, perdi o emprego, perdi a namorada, o namorado, perdi, ó Deus, mas nesta noite o Senhor está me perguntando o que eu quero. Fale para Ele o que você quer. Não precisa explicitar para ninguém, não precisa gritar igual Bartimeu. Ele te sonda e te conhece. Ele me sonda e me conhece. Fala para Ele: Pai, eu quero abençoar os meus irmãos. E vendo a linda história do Dr. Gordon, a linda história da terceira igreja presbiteriana de Rio Verde, que história linda. O prédio caiu, mas a igreja não. Aleluia. Aquele cômodo, aquele barracão desmontou, mas a igreja permaneceu e está aqui com 41 anos de existência, evangelizando, pregando, glorificando o teu nome. Quero abençoar o teu povo em Rio Verde e no particular a terceira igreja. Pai amado, tem irmãos aqui agora orando, pedindo o que deseja, falando o que ele quer. Põe a tua mão, Senhor. Responda, minha irmã. Cuida da minha irmã. Cuida do meu irmão. Talvez seja uma cura, um milagre físico. Meu irmão já falou de milagre aqui. Cura, Senhor. Abre porta de trabalho. Oh Deus, faz um milagre que a minha irmã e o meu irmão estão precisando, que eu estou precisando. Me ajuda e ajuda o teu povo. Nessa festa de 41 anos, eu peço esse milagre para cada um dos meus irmãos que oram, na certeza que o Senhor está nos ouvindo.
Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Desculpe a demora.